em estar envolvida, você será um ativo capaz de se proteger quando eu não puder estar lá. Eu consigo. É bom que consiga, porque se algo acontecer com você, se Volkov ou qualquer outra pessoa a machucar, não sobrará o suficiente desta cidade para enterrar quando eu terminar. A promessa foi entregue calmamente, de forma direta, o que de alguma forma a tornava mais aterrorizante do que se ele tivesse gritado. Este era o homem com quem ela se casara, o capaz de violência apocalíptica, o que a amava o suficiente para destruir tudo pela segurança dela. Isabela deveria estar horrorizada. Em vez disso, ela o puxou para outro beijo, derramando cada grama de seu amor, confiança e determinação nele. Quando se separaram, ambos ofegando, ela sussurrou contra a boca dele: "Então vamos garantir que nada aconteça juntos." Eles voltaram para a ilha ao amanhecer, a tempestade tendo passado durante a noite. A vila parecia diferente de alguma forma, menos como um paraíso, mais como o olho de um furacão que se aproximava. Isabela arrumou as malas mecanicamente, dobrando os lindos vestidos e maiôs, armadura de que ela não precisaria de volta no mundo real. O voo de volta para casa foi tenso e silencioso. Victor passou a maior parte dele ao telefone, dando ordens em 3 idiomas diferentes, sua expressão ficando mais sombria a cada ligação. Isabela tentou não escutar, mas ela captou o suficiente para entender que as coisas estavam piores do que ele havia admitido. Volkov havia feito movimentos durante a ausência deles, movimentos agressivos. Quando finalmente aterrissaram no aeroporto particular, um comboio de SUVs pretos os esperava. Não o único carro da partida, mas 5 veículos, cada um cheio de segurança armada. A mão de Victor era de ferro na parte inferior das costas de Isabela, enquanto ele a guiava para o veículo do meio, seu corpo posicionado entre ela e quaisquer ameaças potenciais. "Tudo isso é realmente necessário?" ela perguntou enquanto se afastavam do aeroporto. "Depois do que eu soube no voo?" Sim, a expressão de Victor era sombria. "Volkov atingiu um dos meus armazéns na noite passada, matou 3 dos meus homens, deixou uma mensagem pichada na parede." "Que tipo de mensagem?" "O rei está morto. Vida longa ao novo rei." As mãos de Victor se cerraram nas coxas. "Ele está declarando guerra, tornando-a pública. Até amanhã, toda a organização criminosa na cidade saberá que ele está vindo atrás de mim." "O que acontece agora?" "Agora eu respondo rapidamente e decisivamente." Victor se virou para ela, seus olhos duros. "E você cumpre sua promessa. Você faz exatamente o que eu digo quando eu digo. Sem discussões. Eu prometi? Não prometi?" O comboio não foi para a cobertura. Em vez disso, eles dirigiram para um prédio que Isabela nunca tinha visto antes. Um armazém convertido em um distrito industrial. Janelas escuras, exterior discreto. Mas quando eles entraram por uma porta de aço reforçada, o interior era tudo menos comum. Era um centro de comando. Bancos de computadores revestiam uma parede mostrando feeds de segurança de dezenas de locais. Uma mesa de conferência dominava o centro do espaço, cercado por homens de aparência dura e algumas mulheres que todas irradiavam competência perigosa. Estas eram as pessoas de Victor, seu verdadeiro círculo interno. A conversa parou quando eles entraram. Todos os olhos se voltaram para Isabela, avaliando, calculando. Ela se sentiu exposta em suas roupas de viagem, ciente de que ela era a fraqueza que os inimigos de Victor explorariam. "Todos, esta é minha esposa, Isabela." A mão de Victor permaneceu possessiva em sua cintura. "Ela está sob minha proteção. Quem tocar nela morre gritando. Certifique-se de que essa mensagem chegue a Volkov alta e clara." Uma onda de reconhecimento percorreu a sala. Então um homem deu um passo à frente, alto, construído como um tanque com uma cicatriz dividindo sua sobrancelha esquerda. "Senhora Duca, sou Marcus Chen, chefe de segurança. O chefe diz que você quer treinamento." Isabela endireitou a coluna,
encontrando seu olhar cético diretamente. Isso mesmo. Você já atirou com uma arma antes? Não. Já esteve em uma briga? Bater no meu pai bêbado conta? Algumas pessoas na sala riram. A expressão de Marcos não mudou. Temos muito trabalho a fazer então. Espero que você aprenda rápido, porque não temos muito tempo. Victor beijou a têmpora de Isabela. Vá com Marcos. Ele começará seu treinamento enquanto eu lido com a situação de Volkov. Fique aqui até eu vir buscá-la. Esta instalação é segura. Victor, por favor. É Isabela. Deixe-me lidar com esta parte. Você ainda não está pronta. Os olhos dele imploraram para que ela entendesse. Me dê isso. Me dê o saber que você está segura enquanto eu faço o que precisa ser feito. Isabela queria discutir, mas o medo sob seu exterior controlado a deteve. Ele estava aterrorizado por ela, mal se aguentando sob a fachada calma. Então ela assentiu, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo brevemente. Volte para mim. Sempre. Victor a segurou perto por mais um momento antes de entregá-la aos cuidados de Marcos. Cuide da minha esposa, Chen. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa neste prédio. Pela minha vida, chefe. Isabela seguiu Marcos por uma porta na parte de trás do centro de comando, por um corredor até o que parecia uma academia particular. Mas isso não era para exercícios casuais. Esta era uma instalação de treinamento. Colchonetes no chão, sacos de pancada pendurados no teto, um estande de tiro visível através de uma janela na extremidade mais distante. Ok, senhora Duca. Isabela, por favor. Marcos assentiu. Isabela, aqui está a realidade. Você está começando do zero, e Volkov pode fazer seu movimento a qualquer dia. Precisamos que você esteja funcional rapidamente, o que significa treinamento intensivo, longas horas. Vai doer. Você estará exausta, e não há garantia de que será o suficiente se as coisas piorarem. Tem certeza de que quer fazer isso? Tenho certeza. Por quê? A maioria das mulheres casadas com homens como Victor ficaria perfeitamente feliz escondida atrás da equipe de segurança. Isabela pensou sobre isso, sobre a resposta fácil versus a verdadeira. Porque eu o amo e porque me recuso a ser a fraqueza que o mata. Eu preciso ser forte o suficiente para sobreviver ao mundo dele. Forte o suficiente para que ele não tenha que escolher entre me proteger e se proteger. Marcos a estudou por um longo momento. Então ele sorriu, a expressão transformando seu rosto severo. Você vai fazer bem a ele. Certo. Vamos começar com o básico. Autodefesa primeiro, armas segundo. Venha para mim. O quê? Finja que estou te atacando. Venha para mim como se você quisesse. Isabela hesitou, então se jogou em Marcos com tudo o que tinha. Ele se esquivou facilmente, segurando o braço dela e redirecionando suavemente seu impulso até que ela tropeçou e passou por ele. Previsível, desleixado, sem técnica. Marcos a ajudou a recuperar o equilíbrio. Mas você se comprometeu. Não abortou o ataque. Isso é bom. Essa é a atitude que precisamos. Agora, deixe-me mostrar como realmente lutar. As próximas 8 horas foram as mais exaustivas da vida de Isabela. Marcos foi paciente, mas implacável, treinando-a repetidamente em golpes básicos, posições defensivas, como se livrar de agarres, onde mirar para causar o máximo de dano. Seus músculos gritavam. O suor encharcava suas roupas. 2 vezes ela vomitou de exaustão. E Marcos simplesmente esperou até que ela terminasse antes de continuar. Mas lentamente, dolorosamente, Isabela começou a entender. Começou a sentir os movimentos se tornando memória muscular. Começou a ver os padrões em como as pessoas se moviam, onde estavam as vulnerabilidades. Melhor, Marcos disse depois que ela executou uma combinação com sucesso pela primeira vez. Você ainda está pensando demais, mas a base está lá. Vamos treinar até que seja instinto. Descanse 5 minutos, então passamos para armas de fogo.
Isabela desabou contra a parede, engolindo água e tentando ignorar suas mãos trêmulas. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Victor. Como está o treinamento? Você está bem? Ela sorriu apesar de sua exaustão e digitou de volta. Viva, dolorida. Com saudades. Como está a guerra? Complicada, mas controlável. Eu te conto tudo esta noite. Fique segura, meu amor. O carinho casual apertou seu peito com emoção. 2 semanas atrás, este homem era um estranho. Agora ele era tudo. Marcos voltou com uma pistola, a arma brilhando opaca na luz fluorescente. Esta é uma Glock 19, 9mm com carregador de 15 tiros, confiável e relativamente fácil de controlar. Você vai aprender a desmontá-la em campo, limpá-la, carregá-la e atirar com precisão. Até o final da semana, você dormirá com isso debaixo do seu travesseiro. Isabela pegou a arma com cuidado, surpresa com seu peso. É mais pesada do que eu esperava. Esse é o peso da vida e da morte em suas mãos. Respeite-a, tema-a, mas não hesite em usá-la se precisar. Marcos guiou suas mãos para a posição correta. Agora, deixe-me ensinar como não atirar em si mesma. O tempo no estande de tiro foi intenso. O barulho, mesmo com proteção auditiva, era avassalador. O recuo chocou seus braços, tornando a precisão quase impossível no início. Mas Marcos foi paciente, ajustando sua postura, sua pegada, sua respiração, até que finalmente, ela atingiu o centro da massa do alvo. Bom, novamente esvazie o carregador naquele alvo. Faça cada tiro valer. Quando Victor apareceu na porta, horas depois, Isabela havia disparado centenas de tiros. Suas mãos doíam. Seus ouvidos zumbiam apesar da proteção. E ela mal conseguia levantar os braços, mas ela podia atingir consistentemente o que estava mirando. E isso parecia uma vitória. Como ela está? Victor perguntou a Marcos. Melhor do que o esperado. Ela tem a aptidão natural e não desiste. Me dê 1 semana e ela será perigosa. Me dê 1 mês e ela será letal. Marcos entregou a arma a Isabela. Leve isso com você. Mantenha-o perto. O chefe lhe mostrará onde ele quer que você o carregue. A expressão de Victor era complicada enquanto ele se aproximava. Orgulho misturado com arrependimento. Amor entrelaçado com medo. Venha, vamos levá-la para casa. Você precisa de comida e descanso. Lá. Isabela percebeu que ele queria dizer a cobertura, o lugar que parecia uma gaiola 3 semanas atrás. Agora, caminhando para o SUV que os esperava com o braço de Victor em seus ombros, parecia diferente, como uma fortaleza em vez de uma prisão, um lugar que eles defenderiam juntos. A viagem foi silenciosa, ambos exaustos. Na cobertura, Victor pediu comida enquanto Isabela tomava banho, lavando o suor, resíduo de pólvora e o medo. Quando ela saiu, vestida com roupas macias, ela encontrou Victor no terraço olhando para as luzes da cidade. Diga-me o que aconteceu hoje, ela disse, envolvendo-o por trás. Victor cobriu as mãos dela com as suas, seu corpo tenso. Volkov está acelerando sua linha do tempo. Minhas fontes dizem que ele está planejando algo grande para o final da semana, algo público. Ele quer fazer uma declaração, provar que ele é o futuro e eu sou o passado. Que tipo de declaração? Eu ainda não sei, mas... Isabela, Victor virou-se em seus braços, seu rosto grave. Eu acho que ele vai vir atrás de você, tentar pegá-la para forçar minha mão. É o que eu faria na posição dele. Eliminar a única coisa que poderia me fazer agir irracionalmente. Então não vamos deixá-lo me pegar. Isabela segurou o rosto dele, forçando-o a encontrar seus olhos. Nós nos preparamos, ficamos espertos. Nós sobrevivemos a isso juntos, como prometemos. Eu te amo. Victor a beijou desesperadamente. Eu te amo tanto que me aterroriza porque o amor é uma alavanca. O amor é fraqueza. E Volkov vai usá-lo sem hesitação. Então faremos do nosso amor nossa força. Isabela o beijou de volta, feroz e determinada.
Mostramos a ele que somos mais fortes juntos do que ele espera, que eu não sou alguma vítima indefesa esperando ser salva. Victor sorriu contra a boca dela, triste e orgulhoso ao mesmo tempo. Você é magnífica, aterrorizante e magnífica, e completamente minha. Completamente sua, Isabela concordou. Agora me alimente. Estou morrendo de fome, e amanhã eu treino novamente. Eles comeram no terraço, conversando sobre estratégia e contingências, planejando ameaças que pareciam surreais, mas eram muito reais. E mais tarde, na cama de Victor, na cama deles agora, eles fizeram amor com intensidade desesperada, ambos cientes de que seu tempo poderia estar acabando. Nenhum deles disse em voz alta, mas ambos sabiam que a tempestade estava chegando, e quando ela irrompesse, sangue seria derramado. Eles só tinham que garantir que não fosse o deles. Os 3 dias seguintes se confundiram em um borrão de treinamento, sessões de estratégia e tensão crescente. Isabela acordava antes do amanhecer todas as manhãs, seu corpo gritando em protesto do trabalho do dia anterior, apenas para superar mais uma sessão brutal com Marcos. Combate corpo a corpo, até seus nós dos dedos sangrarem através das bandagens. Treinamento de armas de fogo, até que ela pudesse sacar e atirar em menos de 2 segundos. Exercícios de consciência tática que a ensinavam a ver saídas, identificar ameaças e mover-se por espaços como o alvo que ela havia se tornado. Victor raramente estava na cobertura. Ele passava seus dias no centro de comando, coordenando respostas aos ataques cada vez mais audaciosos de Volkov. Outro armazém incendiado. Mais 2 homens de Victor foram hospitalizados após uma emboscada. A guerra estava escalando e toda a cidade podia sentir isso. Até civis pressentiam algo perigoso se formando nas sombras. Na 4ª manhã, Isabela chegou à instalação de treinamento para encontrar Victor esperando em vez de Marcos. Ele parecia exausto, com olheiras sob os olhos. Sua aparência normalmente impecável amassada, mas quando ele a viu, sua expressão suavizou. "Como você está aguentando?" ele perguntou, puxando-a para seus braços. "Eu deveria estar perguntando isso a você. Você parece que não dorme há dias." Isabela tocou a barba por fazer na mandíbula dele. A preocupação a corroendo. "Fale comigo, Victor. O que está acontecendo? Tivemos uma chance. Um dos tenentes de Volkov quer desertar. Diz que tem informações sobre o grande movimento que Volkov está planejando." As mãos de Victor correram para cima e para baixo nas costas dela, como se ele precisasse da garantia física de que ela era real. "Eu o encontro esta noite. Território neutro. Se a inteligência dele for boa, talvez possamos nos adiantar a isso. Isso parece uma armadilha. Provavelmente é, mas eu não tenho escolha. Eu preciso saber o que Volkov está planejando." Victor se afastou o suficiente para encontrar os olhos dela. "Eu quero que você fique aqui hoje, o dia inteiro. Não saia por nenhum motivo." "Victor, por favor, Isabela. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso, sobre tudo isso. Apenas me dê hoje. Fique aqui, fique segura e me deixe lidar com esta reunião." Sua mandíbula se apertou. Eu tripliquei a segurança ao redor do prédio. "Marcos estará com você o tempo todo, mas prometa-me que você não vai sair." O medo na voz dele fez seu peito doer. "Eu prometo, mas você me promete algo também. Você volta. Não importa o que aconteça nessa reunião, você volta para mim sempre." Victor a beijou profundamente, completamente, como se estivesse tentando memorizar o gosto dela. "Eu te amo. Lembre-se disso. Não importa o que aconteça, eu te amo." O tom ominoso fez a pele de Isabela arrepiar-se de desconforto. Mas antes que ela pudesse questioná-lo, Victor se foi, deixando-a sozinha na instalação de treinamento com uma crescente sensação de pavor. Marcos apareceu momentos depois, sua expressão sombria. "O chefe quer que você execute cenários hoje.
situações de reféns, respostas a emboscadas, protocolos de atirador ativo, as coisas divertidas. Ele está realmente preocupado, não está? Ele está aterrorizado. Eu conheço Vitor Duca há 12 anos e nunca o vi assim. Ele está apaixonado por você e isso o está tornando vulnerável de maneiras que podem matá-lo. Marcos gesticulou para os colchonetes. É por isso que vamos garantir que você possa se defender se o pior acontecer. Vamos lá. Eles treinaram incansavelmente. Marcos lançou cenário após cenário para ela, sendo agarrada por trás, tendo uma arma apontada para ela, sendo encurralada sem saída clara. Cada vez, Isabela tinha que reagir, tinha que encontrar a fraqueza e explorá-la. Seu corpo se movia por instinto agora, a memória muscular superando o pânico. Melhor, Marcos disse depois que ela o desarmou com sucesso pela terceira vez. Você está pensando como uma sobrevivente agora, como alguém que se recusa a ser uma vítima. Eu não posso ser a fraqueza dele. Isabela ofegou, limpando o suor do rosto. Eu não serei a razão pela qual ele se machuca. Você não é a fraqueza dele. Você é a força dele. Ele apenas não vê isso ainda. Marcos entregou-lhe uma garrafa de água. O chefe acha que o amor a torna vulnerável. E sim, mas também a faz lutar mais, pensar mais rápido, recusar-se a desistir. Você o torna mais forte, Isabela. Você só precisa fazê-lo acreditar. Eles estavam fazendo uma pequena pausa quando o telefone de Marcos tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão ficou fria. Precisamos nos mover agora. O que há de errado? A reunião foi uma armadilha. A equipe de Victor foi emboscada. Ele está vivo, mas ferido. E os homens de Volkov estão caçando-o pelo distrito dos armazéns. Marcos já estava se movendo, pegando armas de um armário trancado. O chefe está indo para um esconderijo na orla. Vamos encontrá-lo lá. Você disse que eu não deveria sair. Os planos mudam. Isso foi antes de seu marido estar sangrando e correndo por sua vida. Marcos enfiou um colete à prova de balas nela. Vista isto, mantenha sua arma pronta. E Isabela, se eu disser para você correr, você corre. Sem discussões. Entendido. A mão de Isabela tremeu enquanto ela prendia o colete. O peso dele estranho e aterrorizante. Isso era real. Victor estava ferido, sendo caçado, e ela estava prestes a entrar no meio de uma zona de guerra. Todo instinto gritava para ela se esconder, para deixar os profissionais lidarem com isso. Mas Victor era seu marido, seu parceiro, e ela havia prometido ficar ao lado dele. Entendido? Ela disse, verificando sua Glock com movimentos que estavam se tornando automáticos. Vamos. A viagem até a orla foi tensa e rápida. Marcos desviando do trânsito enquanto falava rapidamente ao telefone, coordenando com outras equipes de segurança. Isabela sentou-se na parte de trás, arma na mão, observando a cidade passar em um borrão e tentando controlar seu coração acelerado. Quão grave ele está ferido? Ela perguntou. Ferimento de bala no ombro, transfixante, então isso é bom. Mas ele perdeu sangue e Vulov tem equipes vasculhando a área. Marcos fez uma curva tão forte que os pneus cantaram. O esconderijo é seguro. Assim que o levarmos para lá, podemos nos reagrupar. Eles pararam em um prédio sem descrição, encaixado entre armazéns abandonados. A orla visível além. Marcos desligou o motor e virou-se para Isabela. Fique atrás de mim. Mova-se quando eu me mover. Pare quando eu parar. Se os tiros começarem, abaixe-se e fique abaixada a menos que você tenha um tiro claro. Lembre-se do seu treinamento. Eu me lembro. Eles saíram do veículo e Marcos a guiou rapidamente para uma porta de metal enferrujada. Ele bateu em um padrão específico. 3 rápidos, 2 lentos, 3 rápidos. E a porta abriu imediatamente. Outro segurança os conduziu para dentro, sua arma em punho e pronta. O interior era espartano, mas funcional.
Pisos de concreto, mobiliário mínimo, janelas vedadas, e lá, escorado contra uma parede com sangue encharcando sua camisa, estava Victor. Isabela. O nome dela era áspero, dolorido. Você não deveria estar aqui. Eu disse a Marcos para mantê-la na instalação. E eu disse a ele que isso não ia acontecer. Isabela caiu de joelhos ao lado dele, as mãos pairando sobre o ferimento, e com medo de tocar e causar mais danos. Quão grave é? Já tive pior. O sorriso de Victor era dolorido, mas genuíno. Mas não vou mentir, dói como um inferno. Uma mulher apareceu de uma sala dos fundos, mais velha, com cabelos grisalhos, carregando um kit médico. Afaste-se, querida. Deixe-me trabalhar. Isabela se moveu, mas manteve a mão ilesa de Victor, enquanto a mulher, claramente uma médica, cortava a camisa dele e começava a limpar o ferimento. A mandíbula de Victor se apertou contra a dor, mas ele não fez um som, seus olhos fixos no rosto de Isabela. A reunião foi uma armadilha, ele disse calmamente. O tenente de Volkov era uma isca. Eles estavam me esperando. Se minha equipe não tivesse sido paranoica o suficiente para inspecionar o local primeiro, eu estaria morto. Mas você não está. Você está aqui. Você está vivo. Isabela apertou a mão dele, tentando derramar todo o seu amor e alívio no toque. Isso é o que importa. Ele sabe sobre este local. É apenas uma questão de tempo antes que ele envie pessoas para cá. Victor estremeceu enquanto a médica sondava o ferimento. Precisamos nos mover assim que eu estiver remendado. Ir para o local secundário. Marcos apareceu na porta. Chefe, temos um problema. Os homens de Volkov acabaram de atingir 2 dos nossos outros esconderijos simultaneamente. Eles estão eliminando sistematicamente seus buracos de fuga. Quantos locais nos restam? 3. Mas se eles atingirem esses da mesma forma, Marcos não precisou terminar a frase. A expressão de Victor endureceu apesar da dor. Então não fugimos. Terminamos isso esta noite. Ele olhou para a médica. Quão rápido você consegue me remendar o suficiente para funcionar? Posso parar o sangramento e estabilizá-lo, mas você precisa de cirurgia para reparar adequadamente o dano, e analgésicos o deixarão lento. Sem analgésicos. Preciso estar afiado. A voz de Victor era absoluta. Apenas pare o sangramento. A médica murmurou algo no que parecia russo, mas obedeceu, trabalhando rapidamente para limpar e enfaixar o ferimento. Isabela observou impotente enquanto o sangue de Victor encharcava a gaze e seu rosto ficava progressivamente mais pálido. Qual é o plano? Ela perguntou a Marcos. Honestamente, estamos improvisando. Volkov está se movendo mais rápido do que esperávamos. Ele tem mais recursos, mais homens, estamos em menor número e com menos armas. A expressão de Marcos era sombria. Nossa melhor aposta é nos esconder, esperar que ele se exceda, então contra-atacar com força. Ou damos a ele o que ele quer, Victor disse calmamente. Todas as cabeças na sala se viraram para encará-lo. O estômago de Isabela caiu. Do que você está falando? Ele me quer. Quer provar que é mais forte, que pode tomar meu império. Ele tem usado Isabela como isca para me atrair. Mas não funcionou porque eu a mantive escondida. Os olhos cinzentos de Victor encontraram os dela, cheios de algo que parecia desculpa. E se pararmos de nos esconder? E se dermos a ele um alvo que ele não pode resistir? Absolutamente não, Isabela disse imediatamente. Você não vai se usar como isca. Não eu, nós. A mão de Victor apertou a dela. Pense nisso. Volkov quer fazer uma declaração. Ele quer que toda a cidade o veja derrubar Victor Duca. Que declaração melhor do que pegar minha esposa bem na minha frente? Você perdeu a cabeça? Marcos deu um passo à frente, sua voz dura. Você está falando em colocar Isabela diretamente em perigo. Isso vai contra tudo. Tudo que eu tenho tentado protegê-la, eu sei. O olhar de Victor nunca deixou o rosto de Isabela. Mas ela não é mais uma vítima indefesa.
Você a treinou, ensinou a lutar, a atirar, a sobreviver e, mais importante, ela é forte o suficiente para lidar com isso, não é, Isabela? A mente de Isabela disparou. A parte lógica dela gritava que isso era insano, que Victor estava com concussão ou delirando por perda de sangue. Mas outra parte, a parte que passou 3 dias treinando para exatamente esse tipo de situação, entendeu a fria lógica tática. Você quer atrair Volkov fazendo de mim o alvo, ela disse lentamente. Fazê-lo pensar que ele tem uma chance de me pegar, me usar contra você, mas é uma armadilha. Exato. Escolhemos o local, controlamos as variáveis, temos nosso pessoal em posição. Victor lutou para sentar-se mais reto, fazendo uma careta. Volkov pensa que você é minha fraqueza. Nós viramos isso contra ele. Fazemos com que ele acredite que está vencendo até o momento em que ativamos a armadilha. Isso é insano, Marcos repetiu. Isabela teve 3 dias de treinamento. 3 dias. Ela não está pronta para isso. Ela está pronta o suficiente. E ela é a única alavanca que fará Volkov se comprometer completamente. Ele não será capaz de resistir. Victor olhou para Isabela, sua expressão intensa. Mas eu não farei isso sem o seu consentimento. Esta é a sua escolha. Você pode dizer não. Você pode ir para o complexo da montanha como eu queria originalmente, e encontraremos outra maneira. Isabela pensou nas últimas 3 semanas em escolher Victor, em exigir ser sua parceira em vez de sua posse protegida, em todo o treinamento e preparação para exatamente este momento. Ela pensou na mulher que ela era quando entrou naquele tribunal. Aterrorizada, impotente, presa. Ela não era mais aquela mulher. Diga-me o plano, ela disse. Tudo. Se eu vou ser uma isca, preciso saber cada detalhe. Alívio e orgulho pairavam no rosto de Victor. Marcos parecia que queria discutir, mas sabia que era inútil. A médica apenas balançou a cabeça e voltou a enfaixar o ombro de Victor com urgência renovada. Há um gala de caridade amanhã à noite no Grandview Hotel. Victor começou, sua voz assumindo o tom frio e calculado de um estrategista. Evento de alto perfil, muitas testemunhas, segurança, câmeras. Eu deveria ter comparecido, mas cancelei quando as ameaças de Vulov aumentaram. E se eu descancelar, aparecer com minha linda esposa, fazer uma aparição bem pública? Vulov verá isso como uma oportunidade, Marcos disse entendendo. Você está ferido, distraído. Sua esposa está exposta. Ele terá que fazer um movimento. Exato. E estaremos prontos para ele. Nosso pessoal posicionado por todo o local. Saídas cobertas. Todas as contingências planejadas. Os olhos de Victor estavam duros agora. O senhor do crime totalmente emergido apesar de sua lesão. Terminamos isso amanhã à noite. De um jeito ou de outro. E se der errado, Isabela perguntou, se os homens de Volkov me pegarem antes que os seus possam detê-los, então você luta. Você sobrevive. Você usa tudo o que Marcos te ensinou e você permanece viva até que eu possa chegar até você. Victor a puxou para perto, apesar da dor que isso deve ter causado. Mas isso não vai acontecer. Eu prometo a você, Isabela, eu não deixarei que ele a pegue. Você não pode prometer isso. Não no meio de um tiroteio. Então eu prometerei isto em vez disso. Se ele te pegar, eu queimarei a cidade inteira até as cinzas para te ter de volta. Não haverá buraco profundo o suficiente para Volkov se esconder. Eu o encontrarei e farei com que ele se arrependa de ter aprendido seu nome. O voto foi proferido com tamanha convicção absoluta que Isabela acreditou em cada palavra. Victor Duca travaria guerra por ela. Destruiria tudo e todos que estivessem entre eles. Ok, ela disse. Fazemos isso amanhã à noite juntos. Eles passaram o resto do dia planejando. Marcos trouxe plantas do Grandview Hotel, mapeando cada entrada e saída, cada possível posição para os homens de Volkov.
Eles identificaram pontos de estrangulamento, estabeleceram posições de recuo, coordenaram com a equipe de segurança de Victor para ter pessoas no local horas antes do evento. Isabela recebeu instruções específicas. Fique perto de Victor o tempo todo. Se os tiros começassem, vá para a sala segura designada no terceiro andar. Se separada de Victor, siga as ordens de Marcos sem questionar. Se agarrada pelos homens de Volkov, lute sujo e lute com força. Olhos, garganta, virilha, qualquer coisa para criar uma abertura para o resgate. Mais uma coisa, Marcos disse, produzindo um pequeno dispositivo que parecia uma joia cara. Este é um botão de pânico disfarçado de pulseira. Você pressiona este fecho 3 vezes rapidamente e ele envia um alerta imediato para cada membro da equipe de segurança com sua localização exata. Use-o amanhã à noite. Isabela pegou a pulseira, o peso dela mais pesado do que sua aparência delicada sugeria. Isso estava realmente acontecendo. Amanhã à noite ela entraria em uma sala cheia de pessoas poderosas, enquanto assassinos caçavam seu marido e a viam como um alvo. Ela deveria estar aterrorizada. E ela estava. Mas sob o medo havia algo mais. Determinação, resolução, a certeza absoluta de que ela não deixaria Volkov vencer. Victor a observava, sua expressão ilegível. Você ainda pode mudar de ideia. Eu a colocarei em um helicóptero para o complexo agora mesmo, se você quiser. Sem julgamento. Não vou mudar de ideia. Somos parceiros, lembra? Fazemos isso juntos. Isabela atravessou a sala até ele, cuidadosa com o ombro ferido dele enquanto ela o abraçava. Eu confio em você, Victor. Eu confio no seu plano e confio em mim mesma para lidar com o que vier. Eu não mereço você, ele murmurou contra o cabelo dela. Mas sou egoísta o suficiente para mantê-la de qualquer maneira. Eles ficaram no esconderijo aquela noite, perigoso demais para se mover no escuro. Isabela ficou acordada por horas, pressionada contra o lado ileso de Victor, ouvindo-o respirar e tentando não pensar em todas as maneiras como o amanhã poderia dar errado. Não consigo dormir. A voz de Victor era baixa na escuridão. Muita adrenalina, muito pensamento. Isabela inclinou a cabeça para olhá-lo. Diga-me algo verdadeiro. Algo que você nunca disse a ninguém. Victor ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Então sua mão encontrou a dela no escuro, os dedos se entrelaçando. Eu tinha 12 anos quando matei alguém pela primeira vez. Um homem que havia machucado minha irmã. A polícia chamou de legítima defesa, mas não foi isso. Foi vingança. Fria, calculada, e eu não senti nada depois, exceto satisfação de que ele não podia mais machucá-la. A respiração de Isabela engasgou. Ela sabia que Victor era perigoso, mas ouvi-lo falar sobre um assassinato na infância era diferente do conhecimento abstrato. Minha irmã morreu de qualquer forma, Victor continuou, sua voz monótona. Homem diferente 2 anos depois. Eu era muito jovem, muito fraco para protegê-la. Quando eu era forte o suficiente, ela já se fora. Tudo o que construí desde então, o poder, o império, tudo isso, é para que eu nunca mais seja fraco demais para proteger alguém que amo. É por isso que você está tão determinado a me proteger? Porque você não conseguiu salvá-la? Em parte, mas principalmente porque a ideia de perdê-la é insuportável de uma forma que nunca experimentei. A morte da minha irmã quebrou algo em mim. Perdê-la destruiria o que resta. Victor virou a cabeça para olhá-la, seus olhos captando a luz fraca da janela vedada. Eu sei que não é saudável. Eu sei que provavelmente sou muito possessivo, muito controlador. Mas, Isabela, você é tudo para mim. Minha redenção, minha segunda chance, a prova de que posso construir algo bom em vez de apenas destruir o que está podre. Lágrimas picaram os olhos de Isabela. Você não está quebrado, Victor. Você é apenas humano, complicado e falho e carregando muita dor. Mas você não está quebrado.
Você me faz acreditar nisso. Você me faz querer ser o homem que você vê, em vez do monstro que eu sei que sou. Ele beijou a testa dela gentilmente. Amanhã, não importa o que aconteça, lembre-se que eu te amo. Que tudo o que eu faço é para te manter segura. Eu sei e eu também te amo o suficiente para andar em perigo ao seu lado em vez de me esconder dele. Isabela se apertou mais, cuidadosa com a ferida dele. Vamos sobreviver a isso, Victor. Vamos vencer e então vamos construir a vida de que falamos naquela ilha. Prometa, prometa. Eles finalmente dormiram, emaranhados, tirando força da presença um do outro. Quando Isabela acordou, a luz cinzenta do amanhecer filtrava pelas tábuas, e Victor já estava de pé, movendo-se rigidamente enquanto vestia as roupas que Marcos havia trazido. Como está o ombro? Ela perguntou. Controlável. A médica me deu um anestésico local e ordens estritas para não usar o braço esquerdo, se possível. O sorriso de Victor era irônico. Que bom que eu atiro com a direita. O dia passou em intensa preparação. Isabela tomou banho e trocou de roupa, vestindo-se apropriadamente para um gala de caridade. Um deslumbrante vestido azul meia-noite que a equipe de Victor havia, de alguma forma, providenciado durante a noite. Era lindo e elegante, com modificações estratégicas que Marcos havia solicitado. A saia tinha uma fenda escondida para a mobilidade. O corpete tinha painéis reforçados que funcionavam como armadura leve. Um coldre foi feito sob medida para sua coxa, invisível sob o tecido. Você está linda, Victor disse quando ela surgiu. Ele estava de smoking apesar de sua lesão, parecendo em todos os aspectos o poderoso empresário em vez do senhor do crime ferido e perigoso. Eu gosto. A bajulação vai te levar a qualquer lugar. Isabela o ajudou com as abotoaduras, suas mãos mais firmes do que ela esperava. Tem certeza de que está pronta para isso? Você foi baleada ontem. Eu funciono através de coisas piores. E além disso, aparecer ferido torna a armadilha mais convincente. Volkov pensará que estou enfraquecido, vulnerável. Isso o tornará excessivamente confiante. Victor pegou a mão dela, pressionando um beijo na palma da mão. Última chance de desistir. Pare de me perguntar isso. Não vou desistir. Eu tinha que tentar. Ele sorriu, mas não atingiu seus olhos. Ok, vamos armar uma armadilha para um traficante de armas russo em um gala de caridade. Apenas mais uma noite de sexta-feira. A viagem até o Grandview Hotel foi surreal. Eles viajaram em uma limusine blindada, ladeada por veículos de segurança. A mão de Victor nunca deixando a de Isabela. Ela podia sentir a tensão dele, a maneira como seu corpo estava contraído e pronto apesar de sua lesão. Você se lembra do plano? Ele perguntou pela terceira vez. Ficar perto de você, se separada, ir para a sala segura, se agarrada, lutar sujo, pressionar o botão de pânico se eu precisar de ajuda imediata. Isabela tocou a delicada pulseira em seu pulso. Eu tenho isso, Victor. Confie em mim. Eu confio. É Volkov. Eu não confio. O hotel era espetacular. Todo mármore e lustres de cristal. A nata da sociedade chegando em carros caros e vestidos de grife. A segurança era rigorosa. Detectores de metal na entrada. Guardas verificando convites. Mas Isabela sabia que as pessoas de Victor também estavam lá, disfarçadas de funcionários, de convidados posicionados por todo o prédio. Eles fizeram sua entrada juntos, a mão de Victor possessiva em sua cintura. As conversas pararam, as cabeças se viraram. Todos sabiam quem era Victor Duca, e o fato de ele ter trazido sua nova esposa para um evento tão público estava causando ondas de especulação. Eles estão olhando, Isabela murmurou. Deixe-os. Eu quero que todos a vejam, que saibam que você é minha, que saibam que qualquer um que a tocar está declarando guerra a mim. A voz de Victor era baixa, perigosa. E eu quero que Volkov veja, que saiba que sua oportunidade está aqui. Eles circularam pelo salão de baile.
Victor aceitando congratulações por seu casamento e conversando com pessoas que Isabela vagamente reconhecia de noticiários. Líderes de negócios, políticos, pessoas que se beneficiavam do império de Victor, enquanto fingiam não saber como ele o havia construído. Isabela desempenhou seu papel perfeitamente, sorrindo e graciosa, a esposa devota. Mas seus olhos estavam constantemente vasculhando, procurando ameaças por algo fora do lugar. Marcos a havia ensinado bem. 1 hora após o evento, o telefone de Victor vibrou. Ele olhou para ele, sua expressão endurecendo. Vulov está aqui, terceiro andar. Ele nem está tentando se esconder. Isso é ousado. Isso é arrogante. Ele pensa que já venceu. A mandíbula de Victor se apertou. Fique perto. Isso está prestes a ficar interessante. Eles se moveram pela multidão em direção aos elevadores. A equipe de segurança de Victor se reposicionando sutilmente para criar uma barreira protetora. A viagem para o terceiro andar foi tensa. A mão de Isabela na arma, presa à coxa, pronta. O terceiro andar era mais silencioso, designado para reuniões particulares e eventos menores. E lá, parado no corredor com 4 homens armados flanqueando-o, estava Alexei Volkov. Ele era mais jovem do que Isabela esperava, talvez 40, com olhos azuis frios e um sorriso que nunca os alcançava. Ele a olhava como se ela fosse uma mercadoria a ser adquirida. Victor Duca, ouvi dizer que você estava ferido. Você deveria estar fora da cama. O inglês de Volkov era acentuado, mas perfeito. E esta deve ser a famosa esposa Isabela. Sim, ainda mais bonita que as fotografias. Volkov. A voz de Victor era gelada. Você tem feito muito barulho ultimamente. Achei que deveríamos conversar. Homens civilizados, sem violência, apenas uma conversa sobre o futuro. O futuro onde eu controlo seu território. Sim, vamos discutir isso. O sorriso de Volkov se alargou. Mas primeiro, por que não deixamos sua esposa esperar em outro lugar? Isso é negócio, não para ouvidos delicados. Minha esposa fica comigo sempre. A mão de Victor apertou a cintura de Isabela. Qualquer coisa que você tenha a me dizer, você pode dizer na frente dela, tocando o grande Victor Duca, abatido pelo amor. Seus antecessores devem estar se revirando em seus túmulos. Volkov deu um passo mais perto, seus homens se movendo com ele. Eu vou simplificar. Você tem algo que eu quero. Território, conexões, respeito, e eu vou pegá-lo. A questão é se você é inteligente o suficiente para ir embora enquanto ainda pode. E se eu não for, então pessoas que você se importa se machucam, começando com a linda esposa que você está tão desesperado para proteger. Os olhos de Volkov fixaram-se em Isabela com intenção predatória. Eu me pergunto quanto tempo você aguentaria se eu a tivesse. Quanto do seu império você trocaria por seu retorno seguro? Vamos descobrir. Tudo aconteceu de uma vez. Os homens de Volkov pegaram suas armas. Victor empurrou Isabela para trás dele. O corredor explodiu em caos quando a equipe de segurança de Victor emergiu de posições escondidas, armas em punho. Tiroteio irrompeu, o som ensurdecedor no espaço confinado. Isabela caiu no chão como Marcos a havia ensinado, rolando atrás de uma coluna decorativa. Sua mão encontrou sua arma, sacou-a suavemente. O treinamento assumiu o controle, a memória muscular superando o pânico. Victor estava lutando apesar de sua lesão, movendo-se com eficiência letal. Mas havia muitos homens de Volkov e eles estavam focados em separá-lo de Isabela. Ela viu Victor cair sob 2 atacantes. Viu Vulov se movendo em direção a ela com clara intenção. Ela atirou. O tiro errou. A adrenalina fez suas mãos tremerem, mas foi o suficiente para fazer Vulov mergulhar para se cobrir. Isabela recuou, indo em direção à sala segura que Marcos havia lhe mostrado nas plantas.
Ela podia ouvir Marcos gritando ordens, ouvir o tiroteio contínuo atrás dela. Então mãos a agarraram por trás. Isabela reagiu por puro instinto, cotovelo para trás nas costelas, pisar no peito do pé, torcer e quebrar o aperto. Ela girou, arma subindo e disparou a queima-roupa no peito de seu atacante. O homem caiu morto antes de atingir o chão. Isabela o encarou por um momento congelado, o choque ameaçando dominá-la. Ela acabara de matar alguém. Na verdade, matou outro ser humano. Isabela, mova-se! A voz de Marcos cortou sua paralisia. Ela correu, alcançando a sala segura e batendo a porta. Sua mão tremia enquanto ela travava as fechaduras, encostou as costas na parede, tentou recuperar o fôlego. O botão de pânico, ela deveria ativá-lo. Mas antes que pudesse, a porta explodiu para dentro. Volkov estava na entrada, sangue escorrendo de um corte acima do olho, sua expressão furiosa. Garota esperta, mas não esperta o suficiente. Isabela levantou sua arma, mas Vulov foi mais rápido. Ele a chutou de sua mão, agarrou-a pela garganta e a jogou contra a parede com força suficiente para fazer estrelas explodirem em sua visão. Você vai ser a razão pela qual Viktor Duka morre. Vulov sibilou em seu rosto. E você vai assistir enquanto eu faço isso. Então tudo ficou preto. Isabela acordou com o som da água e o balanço nauseante de um barco sob ela. Sua cabeça latejava onde havia batido na parede e sua garganta queimava onde os dedos de Volkov haviam esmagado sua traqueia. Ela tentou se mover e percebeu que suas mãos estavam amarradas com zíper atrás das costas, seus tornozelos presos juntos. O pânico irrompeu quente e imediato antes que o treinamento entrasse em ação. Mantenha a calma, avalie a situação, procure oportunidades. Ela estava em um iate, não na elegante embarcação de Viktor, mas algo menor, mais rápido. Através de uma escotilha, ela podia ver escuridão e água agitada. Eles estavam se movendo, afastando-se das luzes da cidade visíveis ao longe. Acordada, vejo. A voz de Vulov veio de trás dela. Bom, eu estava preocupado que eu a tivesse atingido com muita força. Matá-la rapidamente não serviria aos meus propósitos. Isabela se forçou a virar para encontrar os olhos dele sem recuar. Viktor vai te encontrar. Você sabe disso, certo? Não há onde você possa se esconder que ele não vai destruir para me alcançar. Eu estou contando com isso. Esse era o ponto inteiro. Vulov se agachou ao lado dela, seu sorriso frio. Agora mesmo, seu marido está recebendo um vídeo de você inconsciente neste barco, junto com as coordenadas para um ponto de encontro. Se ele quiser você de volta viva, ele virá sozinho. Sem segurança, sem reforço, apenas Viktor Duka, ferido e desesperado, caindo em uma armadilha. Ele não é estúpido o suficiente para cair nessa. Ele é apaixonado o suficiente para cair. O amor transforma até homens brilhantes em tolos. Volkov se levantou, verificando seu relógio. Temos cerca de 1 hora antes de chegarmos ao ponto de encontro. Uma plataforma de petróleo abandonada a 15 milhas da costa. Muito particular, muito remoto. O lugar perfeito para Viktor Duka morrer. E então o quê? Você o mata, você me mata, e de alguma forma isso te dá o império dele. Isabela forçou uma risada apesar do medo. A organização dele vai te desmembrar. Você terá todas as famílias da cidade caçando você. Eles entrarão na linha assim que virem que estou disposto a fazer o que Viktor não estava. A ser tão implacável quanto necessário. A não mostrar fraqueza. A expressão de Volkov escureceu. Seu marido pensou que poderia modernizar o negócio. Torná-lo mais limpo, mais legítimo. Ele esqueceu que este mundo respeita apenas uma coisa, força demonstrada através da violência. Vou lembrar a todos dessa lição. A mente de Isabela disparou. 1 hora. Ela tinha 1 hora para escapar ou encontrar uma maneira de avisar Viktor que isso era uma armadilha. A pulseira com o botão de pânico sumiu. Volkov deve tê-lo removido.
Sua arma estava perdida há muito tempo. Ela não tinha nada além de suas mãos e seu treinamento e a certeza absoluta de que ela não deixaria esse homem vencer. Você cometeu um erro, ela disse calmamente. Oh, e qual é? Você presumiu que eu estava indefesa, que eu era apenas uma esposa civil que se quebraria facilmente. Isabela encontrou os olhos dele diretamente. Mas Victor não apenas se casou comigo e me escondeu. Ele me fez sua parceira. Me ensinou a lutar, a sobreviver. Você não está segurando alguma vítima aterrorizada, Vulov. Você está segurando uma mulher que fará o que for preciso para destruí-lo. Por apenas um momento, a incerteza cintilou no rosto de Vulov. Então ele a esbofeteou com força suficiente para rachar seu lábio. Palavras corajosas de alguém amarrado e indefeso. Vamos ver quão corajosa você é quando vir seu marido morrer. Ele saiu, subindo para o convés. Isabela o ouviu falando com seus homens em russo, suas vozes carregando sobre o barulho do motor. Ela se forçou a focar além da dor, além do medo, a pensar taticamente como Marcos a havia ensinado. As braçadeiras de plástico eram apertadas, mas não impossíveis. Se ela pudesse encontrar algo afiado, algo para cortá-las, ela se contorceu, escaneando a cabine. Era esparsa. Alguns armários de armazenamento, equipamento de navegação, nada imediatamente útil. Mas lá, um parafuso exposto no banco, a borda ligeiramente elevada. Isabela trabalhou seu caminho pelo chão, seus tornozelos amarrados tornando o movimento desajeitado. Demorou minutos preciosos para se posicionar, para colocar a braçadeira de plástico contra a borda do parafuso e começar a serrar. O plástico era grosso e o ângulo estava errado, e seus ombros gritavam em protesto, mas ela continuou trabalhando. 5 minutos, 10. O motor do iate mudou de tom, diminuindo. Eles estavam se aproximando da plataforma de petróleo. A braçadeira de plástico estalou. Isabela quase soluçou de alívio enquanto suas mãos se soltavam. Ela rapidamente desamarrou seus tornozelos, o sangue voltando para suas extremidades com dolorosas agulhadas. Ela tinha talvez minutos antes que Vulov voltasse para pegá-la. Ela precisava de uma arma, precisava de um plano. Os armários de armazenamento. Ela os vasculhou, encontrando suprimentos de emergência, sinalizadores, um kit de primeiros socorros e lá, uma faca marinha, serrilhada e afiada. Não uma arma, mas melhor do que nada. Passos nas escadas. Isabela enfiou a faca em seu vestido arruinado, posicionou-se exatamente onde estivera, mãos atrás das costas como se ainda estivesse amarrada. Ela deixou sua cabeça pender, fingiu inconsciência. A porta abriu. Os passos de Volkov se aproximaram. Hora de acordar, Sinoka. Seu marido está aqui, exatamente no horário, o tolo apaixonado. Victor estava aqui. Havia caído na armadilha assim como Vulov previu. O coração de Isabela apertou com medo e amor e determinação desesperada. Ela tinha que agir agora, enquanto tinha o elemento surpresa. Volkov a agarrou pelo braço para levantá-la. Isabela explodiu em movimento, a faca aparecendo em sua mão, enquanto ela a impulsionava em direção à garganta dele. Ele se torceu no último segundo, a lâmina atingindo seu ombro em vez de sua jugular. Vulov rugiu de dor e fúria, batendo-a contra o anteparo. Você, sua pequena. As mãos dele se fecharam em sua garganta novamente, apertando. Isabela o atingiu na virilha com tudo o que tinha. Enquanto seu aperto afrouxava, ela levantou a faca novamente, desta vez pegando-o nas costelas. O sangue floresceu em sua camisa branca. Ele tropeçou para trás, choque e raiva afligindo seu rosto. Isabela não esperou. Ela correu para as escadas, subindo 2 degraus por vez. O convés era um caos. Os homens de Vulov gritando, o iate amarrado à plataforma de petróleo enferrujada, erguendo-se da água escura como um esqueleto. E lá, na plataforma, ela ouviu Victor. Ele estava sozinho na beira da plataforma,
mãos levantadas, seu ombro ferido obviamente o incomodando. 4 dos homens de Vulov o cercavam, armas em punho. Era exatamente a armadilha que Vulov havia descrito. Victor! O grito de Isabela cortou a noite. Tudo aconteceu rápido. A cabeça de Victor se virou para a voz dela. A distração momentânea foi tudo o que ele precisou. Ele se moveu com velocidade letal, apesar de sua lesão, desarmando o atirador mais próximo e usando-o como escudo enquanto os outros abriam fogo. O cavaleiro explodiu com flashes de fogo e o estalo de tiros. Isabela correu em direção à plataforma. O rugido ferido de Volkov atrás dela. Um de seus homens apareceu em seu caminho, e ela não hesitou, enfiando a faca na coxa dele e o empurrando enquanto ele caía gritando. Ela alcançou a plataforma assim que Victor eliminou o último de seus atacantes imediatos. Seus olhos se encontraram à distância, e o alívio, o medo e o amor na expressão dele quase a quebraram. "Atrás de você!" ele gritou. Isabela girou. Volkov estava lá, encharcado de sangue e furioso. Uma arma em sua mão apontada diretamente para o peito dela. "Isso acaba agora", ele rosnou. "Você primeiro, depois seu marido. Então eu pego tudo o que ele construiu." O tiro foi ensurdecedor, mas não foi Volkov quem atirou. A bala de Victor o atingiu no ombro, o mesmo ombro que Isabela havia esfaqueado, girando-o. A arma do russo voou, batendo na plataforma de metal. Victor já estava se movendo, cruzando a distância com intensidade focada, apesar de sua ferida. "Você cometeu um erro crítico, Vulov", Victor disse, sua voz mortalmente calma enquanto ele estava sobre o homem caído. "Você pensou que o amor era fraqueza. Você pensou que se importar com minha esposa me tornava vulnerável. Mas você esqueceu que o amor não apenas te torna vulnerável. Ele te torna absolutamente impiedoso em proteger o que é seu. Você acha que venceu?" Volkov riu, sangue borbulhando em seus lábios. "Meus homens estão em toda parte. Você me matou. Eles nunca pararão de vir atrás de você. Seus homens já estão mortos ou se renderam. Toda a minha força de segurança estava esperando na água. Você realmente pensou que eu viria sozinho?" O sorriso de Victor era frio. "Você caiu na mesma armadilha que tentou armar para mim. Você presumiu que eu estaria tão desesperado para salvar Isabela que seria estúpido. Mas, Vulov, eu nunca sou estúpido, especialmente quando se trata de proteger minha esposa." Como se fosse um sinal, os barcos rugiram até a plataforma. Os homens de Victor fortemente armados, garantindo a área. Marcos estava entre eles, sua expressão aliviada quando viu Isabela de pé. "Você está bem, chefe?" ele chamou. "Estamos bem. Tragam médicos aqui e alguém proteja Volkov. Ele vai responder a muitas perguntas antes que isso termine." Victor finalmente se virou para Isabela, seu controle rachando. "Você está machucada?" "Contusões, lábio cortado, nada grave." Isabela estava tremendo agora, o choque de adrenalina batendo forte. "Victor, eu matei alguém no hotel. Um dos homens de Volkov me agarrou e eu sei, eu vi." Victor a puxou para si, cuidadoso com as lesões de ambos. "Você fez o que tinha que fazer para sobreviver, para revidar. Tenho tanto orgulho de você, Isabela, e tão incrivelmente grato por você estar viva." Ele sabia. Volkov sabia que você viria por mim, que você arriscaria tudo. As mãos de Isabela se cerraram no casaco de Victor. Ele estava certo. Você caiu na armadilha dele. Não na armadilha dele, na nossa. Victor inclinou o rosto dela para cima, seu polegar gentil em seu lábio rachado. "Eu sabia que ele a pegaria. Sabia que ele a usaria para me atrair. Foi por isso que nos preparamos. Porque eu tinha equipes em posição. Porque eu garanti que ele pensasse que estava vencendo até o momento em que ele perdeu. Você nunca foi uma isca, Isabela.
Você foi a rainha no tabuleiro de xadrez. A peça que o forçou a se comprometer demais e se expor. Essa é uma maneira muito lisonjeira de me descrever, sendo sequestrada e quase estrangulada. Você escapou, o feriu, me avisou, sobreviveu. O beijo de Victor foi gentil apesar da violência ao redor deles. Você é magnífica, aterrorizante e magnífica, e completamente minha, completamente sua. Isabela concordou. Então estremeceu quando o movimento puxou sua garganta machucada. O pessoal médico inundou a plataforma, examinando ambos apesar de seus protestos. A ferida no ombro de Victor havia reaberto durante a luta, encharcando suas bandagens. A garganta de Isabela já estava ficando roxa no formato dos dedos de Volov, e ela tinha vários cortes e arranhões de sua fuga. Ambos precisam de um hospital, o médico disse firmemente. Precisamos terminar isso primeiro. Os olhos de Victor estavam em Volov, que estava sendo contido por 3 de seus homens. Eu o quero consciente. Eu o quero para entender exatamente o que está prestes a acontecer. Marcos se aproximou, sua expressão sombria. Chefe, temos uma situação. Os patrocinadores de Volkov, os oligarcas russos que o financiaram, não ficarão felizes por ele ter falhado. Eles podem enviar mais pessoas. Então garantimos que eles não o façam. Victor se endireitou apesar de sua dor óbvia. Volkov tornou isso público, me atacou na frente de testemunhas em um gala de caridade, sequestrou minha esposa. Todos em nosso mundo estão observando para ver como eu respondo. Se eu mostrar misericórdia, se eu deixar isso passar, todo moleque ambicioso com uma arma pensará que pode tentar tomar meu império. Isabela entendeu o que ele estava dizendo, o que ele estava prestes a fazer. Ela deveria estar horrorizada, deveria tentar impedi-lo, mas olhando para Volkov, o homem que a havia estrangulado, que havia planejado fazê-la assistir Victor morrer. Ela não sentiu simpatia, apenas fria satisfação de que ele pagaria por seus crimes. O que você precisa de mim? Ela perguntou baixinho. Victor pareceu surpreso. Nada. Você deveria voltar para a cidade. Deixe os médicos examiná-la. Você já fez o suficiente, eu estou ficando. Se você tiver que fazer algo terrível, eu não vou deixar você fazer isso sozinho. A mandíbula de Isabela se apertou teimosamente. Parceiros, lembra? Tudo isso. O bom e o terrível. Algo feroz e possessivo brilhou nos olhos de Victor. Você tem certeza? Tenho certeza. Ele assentiu uma vez, então se virou para Marcos. Liberem a plataforma. Apenas eu, Isabela e Volov. Todos os outros de volta aos barcos. Não houve discussão. Em minutos, a plataforma estava vazia, exceto pelos 3. Volov sangrando e contido. Victor parado sobre ele com Isabela ao seu lado. Você queria tomar meu império, Victor disse, sua voz carregando claramente no ar noturno. Queria provar que era mais forte, mais impiedoso. Mas Volov, você nunca entendeu o que realmente torna alguém poderoso neste mundo. Não é apenas violência. É saber quando usá-la e quando mostrar contenção. É construir lealdade em vez de exigi-la através do medo. É ter algo pelo qual vale a pena lutar em vez de apenas lutar porque você pode. Poupe-me da filosofia. Volov cuspiu. Você vai me matar. Apenas faça e pare de fingir que é melhor do que eu. Eu sou melhor do que você porque construí algo que vai durar. Porque as pessoas me seguem por respeito, não por terror. Porque encontrei alguém por quem vale a pena mudar. A mão de Victor encontrou a de Isabela, apertando gentilmente. Você está certo sobre uma coisa, no entanto. Eu vou te matar, mas não porque sou impiedoso ou cruel. Porque você é uma ameaça a tudo o que construí. Para a mulher que amo, e eu elimino ameaças. O tiro ecoou pela água. Volkov desabou, morto antes que seu corpo atingisse a plataforma. Victor ficou sobre ele por um momento,
sua expressão ilegível antes de se virar. Está feito, ele disse baixinho. Marcos, pegue o corpo. Certifique-se de que os patrocinadores de Volkov recebam uma mensagem clara sobre o que acontece quando eles enviam assassinos atrás de mim. Os barcos retornaram. Os homens de Victor lidaram com a limpeza com eficiência profissional. Isabela ficou ao lado do marido, as mãos ainda dadas, observando o caos organizado. Ela deveria sentir algo ao ver um homem morrer. Culpa ou horror ou vergonha. Mas tudo o que ela sentiu foi alívio por a ameaça ter desaparecido, por Victor estar seguro, por eles terem sobrevivido. Você não está chateada, Victor observou, observando seu rosto cuidadosamente. Eu provavelmente deveria estar. Provavelmente diz algo terrível sobre mim que eu não esteja. Isabela olhou para ele. Mas Victor, ele teria te matado. Teria me matado. Às vezes, a violência é a única resposta à violência. Essa é a lógica pela qual vivi por 20 anos. Nem sempre é confortável, mas é honesta. Victor a puxou para perto, pressionando um beijo em sua têmpora. Vamos para casa. Lar de verdade juntos. A viagem de volta para a cidade foi silenciosa. Ambos foram tratados pela equipe médica no maior iate de Victor. Antibióticos para a ferida reaberta no ombro dele. Medicação para a dor que ambos recusaram. Limpeza cuidadosa e enfaixamento das várias lesões de Isabela. Quando eles atracaram na marina particular, o amanhecer estava surgindo sobre a cidade. A cobertura nunca pareceu melhor. Isabela caminhou pelo espaço familiar, vendo-o de forma diferente agora, não como uma gaiola, mas como um santuário, o lar deles. O lugar onde sua vida real começaria agora que a ameaça de Volkov havia sido eliminada. Você precisa descansar, Victor disse, guiando-a para o quarto principal. Nós dois precisamos. Seu quarto ou o meu? A pergunta era brincalhona, mas genuína. Nosso. Não mais suítes separadas. Não mais distância. De agora em diante, compartilhamos tudo. Victor abriu a porta do quarto principal que Isabela nunca havia entrado. Era lindo. Tudo em madeiras escuras e cinzas suaves, janelas enormes com vista para a cidade, uma cama que parecia nuvens. Eles se ajudaram a se despir cuidadosamente, atentos às lesões. Tomaram banho juntos, lavando sangue, medo e violência. Quando finalmente se arrastaram para a cama, ambos tremiam de exaustão. Pensei que tinha te perdido. Victor murmurou em seus cabelos. Quando vi aquele vídeo seu inconsciente, nunca estive tão aterrorizado em minha vida. Pensei que assistiria você morrer, que Vulov me faria testemunhar isso antes de me matar também. Isabela se apertou mais, precisando da garantia de seu calor sólido. Sobrevivemos, no entanto, juntos. Juntos, Victor concordou. Sempre juntos de agora em diante. Eles dormiram profundamente, corpos entrelaçados, curando juntos. Quando Isabela acordou, o sol da tarde entrava pelas janelas, e Victor já estava acordado, observando-a com uma expressão tão terna que fez seu peito doer. Oi, ela disse baixinho. Oi, você mesma. Os dedos dele traçaram sua maçã do rosto, cuidadosos com a contusão que se formava ali. Como você se sente? Como se eu tivesse sido estrangulada e jogada em um barco, mas viva, grata por estar viva. Isabela pegou a mão dele, pressionando um beijo em sua palma. O que acontece agora com Volkov desaparecido, com seu povo eliminado? Agora nós reconstruímos, reforçamos, deixamos claro que a tentativa em meu território falhou espetacularmente. A expressão de Victor ficou séria. Haverá um período de ajuste. Outras organizações testando limites, vendo se a morte de Volkov deixou alguma fraqueza. Mas nós lidaremos com isso juntos. Juntos, Isabela ecoou. Eu gosto do som disso. Bom, porque eu falei sério. Não mais vidas separadas. Você é minha parceira em tudo agora.
Não apenas o casamento, o negócio, o império, tudo isso. Victor sentou-se estremecendo com a puxada no ombro. Eu sei que não foi para isso que você se inscreveu. Quando seu pai a ofereceu para quitar suas dívidas, você não sabia que estava se casando com esse nível de perigo. Não, eu pensei que estava me casando com um empresário frio que me ignoraria contanto que eu ficasse fora do caminho. Isabela sentou-se também, o lençol se acumulando em sua cintura. Mas, Victor, o que temos agora, o que construímos juntos, isso é muito melhor do que segurança. Isso é parceria real, amor, uma vida que importa. Você não se arrepende de nada disso. Eu me arrependo que pessoas morreram. Eu me arrependo de ter que matar alguém. Eu me arrependo da violência e do medo. Isabela pegou o rosto dele nas mãos, fazendo-o encontrar seus olhos. Mas eu não me arrependo de ter escolhido você. De ter nos escolhido. Eu faria a mesma escolha 1000 vezes. Victor a beijou profundamente, completamente, até que ambos estivessem sem fôlego. Eu te amo mais do que eu pensei que era capaz de amar alguém. Você mudou tudo para mim, Isabela. Você mudou tudo para mim também. Me tornou mais forte, mais corajosa. Me mostrou que eu poderia ser mais do que apenas uma vítima dos erros do meu pai. Isabela sorriu contra a boca dele. Então, o que vem a seguir para nós depois que terminarmos de reconstruir e reforçar e garantir que ninguém mais tente tomar seu império? Isso depende. O que você quer? Realmente quer se pudesse ter alguma coisa? Isabela pensou nisso, sobre o diploma de ensino que ela nunca terminou, sobre a vida tranquila que ela uma vez imaginou, sobre a mulher que ela era versus a mulher que ela se tornou. Eu quero terminar minha educação, talvez não ensinar. Acho que estou muito mudada para isso agora. Mas algo de negócios, talvez. Aprender como suas corporações legítimas realmente funcionam. Ela fez uma pausa, considerando. E eu quero ajudar com as fundações de caridade para as quais você doa anonimamente. Eu quero garantir que parte do dinheiro do seu império vá para realmente ajudar as pessoas. Crianças como eu, presas pelas dependências e erros de seus pais. A expressão de Victor era suave, orgulhosa. Feito. Tudo isso. Vou configurar contas para você gerenciar, colocá-la no comando das operações de caridade e pagar por qualquer escola que você quiser. Diploma de negócios, diploma de direito, qualquer coisa. Você não precisa. Eu quero. Isabela, eu tenho mais dinheiro do que eu poderia gastar em 3 vidas. Eu quero usá-lo para te dar a vida que você merece, as oportunidades que você deveria ter tido antes que seu pai arruinasse tudo. Victor a puxou para perto, cuidadoso com as lesões de ambos. Eu quero construir algo com você. Não apenas um império criminoso, um legado real, algo bom que nos sobreviva. Lágrimas picaram os olhos de Isabela. Você é um bom homem, Victor Duca. Complicado e perigoso e moralmente cinza, mas bom onde importa. Só por sua causa. Você me faz querer ser melhor. Ele beijou a testa dela, o nariz, os lábios. Case comigo novamente, Isabela piscou. Já somos casados. Eu sei, mas nosso casamento foi uma transação em um tribunal. Eu quero fazer de novo corretamente. Uma cerimônia real com pessoas de quem nos importamos. Votos que significam algo porque estamos escolhendo um ao outro, não porque fomos presos pelas circunstâncias. Os olhos de Victor eram intensos, vulneráveis. Case comigo novamente, Isabela. Não por dívidas ou contratos ou obrigações. Apenas porque você quer. Sim. A palavra veio sem hesitação. Sim, eu me casarei com você novamente quantas vezes você quiser. O sorriso dele era brilhante, transformando suas feições geralmente controladas em algo jovial e alegre. Em breve, assim que estivermos curados, quero que o mundo veja que você me escolheu, que nós nos escolhemos. Eles passaram o resto do dia na cama, fazendo planos e promessas, curando juntos.
Victor fez ligações, dando ordens à sua organização, garantindo que a transição após a morte de Volkov ocorresse sem problemas. Isabela pesquisou programas de graduação, pensando no que queria estudar, como queria contribuir para o futuro compartilhado deles. Conforme a noite caía, eles se moveram para o terraço, observando as luzes da cidade acenderem uma a uma. A mesma vista que Isabela havia encarado 3 semanas atrás, quando se sentia como um fantasma na casa de Victor. Agora tudo estava diferente. Ela estava diferente. Você acha que meu pai sabe? Ela perguntou baixinho. Kivulov tentou me usar, que houve uma guerra por suas dívidas. Provavelmente, notícias viajam rápido em nosso mundo. O braço de Victor apertou sua cintura. Você quer vê-lo? Posso providenciar. Isabela pensou em seu pai nos anos de decepção e promessas quebradas, na maneira como ele a vendeu para pagar suas dívidas sem pensar 2 vezes. Parte dela queria explodir de raiva com ele para fazê-lo entender o que suas escolhas haviam lhe custado. Mas outra parte, a parte que havia sobrevivido e crescido e se tornado alguém forte, sentiu apenas pena. Não, ele fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Não precisamos nos ver novamente. Ela se recostou no calor de Victor. Ele me entregou a você para quitar uma dívida. Mas, ao fazer isso, ele acidentalmente me deu a melhor coisa que já me aconteceu. Então, de uma forma distorcida, sou grata. Só você poderia encontrar gratidão em ser usada como pagamento por dívidas de jogo. A risada de Victor era calorosa. Mas eu também sou grato. Grato por ele ter sido egoísta e desesperado o suficiente para concordar com minha oferta. Grato por você ter sido forte o suficiente para sobreviver a isso. Grato todos os dias por você ser minha. Completamente sua, Isabela concordou, virando-se em seus braços para beijá-lo adequadamente. Agora e sempre. As semanas que se seguiram foram agitadas. A organização de Victor absorveu os remanescentes das operações de Volkov, eliminando rivais e consolidando o poder. Isabela começou seu curso de negócios online, estudando, enquanto também assumia a gestão das fundações de caridade de Victor. Ela descobriu que tinha um talento para isso, identificando causas dignas, avaliando organizações, garantindo que o dinheiro fosse para onde faria o maior bem. Ela também continuou treinando com Marcos, recusando-se a deixar suas novas habilidades atrofiarem. Victor estava certo de que seu mundo era perigoso. Ela precisava ficar afiada, pronta, capaz de proteger a si mesma e a vida que estavam construindo juntos. O segundo casamento deles foi pequeno e íntimo. Apenas Marcos e algumas das pessoas mais confiáveis de Victor, realizado ao pôr do sol na ilha particular, onde tudo entre eles havia mudado. Isabela usava um vestido branco simples, flores silvestres no cabelo, descalça na areia. Victor olhou para ela como se ela tivesse pendurado à lua. Quando eles trocaram votos desta vez, cada palavra era verdadeira, escolhida e significativa. Eu te escolho, Isabela disse, as mãos dadas nas de Victor. Não porque eu tenho que, não porque as circunstâncias nos forçaram a ficar juntos, mas porque você é o melhor homem que conheço. Falho e perigoso e absolutamente perfeito para mim. Eu te escolho hoje e todos os dias pelo resto de nossas vidas. Eu te escolho, Victor ecoou, sua voz embargada de emoção. Minha redenção, minha segunda chance, a mulher que me fez acreditar que eu poderia ser mais do que a soma dos meus pecados. Eu prometo protegê-la, amá-la e construir uma vida com você que seja digna do presente do seu amor. Eu te escolho, Isabela, hoje e sempre. Marcos, servindo eficientemente, sorriu. Pelo poder a mim conferido por absolutamente ninguém, eu os declaro marido e mulher novamente. Você pode beijar sua noiva, chefe. Victor o fez de forma completa e entusiástica enquanto sua pequena audiência aplaudia. Quando finalmente se separaram, ambos rindo, chorando e completamente felizes, Isabela sentiu como se tivesse voltado para casa.
Era ali que ela pertencia, não em alguma vida tranquila ensinando literatura a alunos indiferentes. Mas aqui, ao lado deste homem complicado e perigoso que a amava o suficiente para mudar, construindo algo significativo das cinzas da violência e do crime, criando um legado que duraria mais que os dois. Eles viajaram de lua de mel de verdade desta vez, 3 semanas na ilha, sem interrupções, sem ameaças, sem violência, apenas os dois se conhecendo profundamente, planejando seu futuro juntos. Quando finalmente retornaram à cidade, ele era seus verdadeiros parceiros, iguais em todos os sentidos que lhe importavam. Isabela se jogou em seu trabalho com as fundações, expandindo seu alcance e impacto. Ela se matriculou na escola de negócios propriamente, frequentando aulas e fazendo conexões. Victor a apoiou completamente, orgulhoso de cada conquista, cada marco. A vida dele se estabeleceu em um ritmo. Perigoso às vezes quando ameaças surgiam ou rivais faziam movimentos, mas também lindo, cheio de amor e parceria, e a certeza absoluta de que eles eram mais fortes juntos do que separados. 6 meses após a morte de Volkov, Isabela estava no escritório de Victor, no centro de comando, revisando pedidos de subsídio para um novo abrigo feminino. Victor estava em uma ligação em russo, gerenciando alguma situação em Moscou, sua mão livre brincando distraidamente com seu cabelo, enquanto ela trabalhava na mesa ao lado da dele. Esta era a vida deles agora. Violência e caridade, crime e compaixão, as contradições que os tornavam quem eles eram. Ei! Victor disse, encerrando sua ligação e voltando sua atenção total para ela. Eu tenho algo para você. Isabela levantou os olhos do laptop. Se for outro presente ridiculamente caro, vou lembrá-lo que me casei com você por amor, não por dinheiro. Não é caro. Bem, mas esse não é o ponto. Victor pegou uma pasta da gaveta de sua mesa, deslizando-a para ela. Abra. Dentro havia um documento legal. Isabela o examinou rapidamente, seus olhos arregalando. Isso é, Victor, isso é um fundo fiduciário para crianças. Nossos filhos, eventualmente, quando estivermos prontos. O sorriso de Victor era suave, esperançoso. Eu quero que eles tenham escolhas que nós não tivemos, para crescerem seguros e amados e capazes de se tornarem quem quiserem. Sem dívidas, sem obrigações, apenas liberdade e oportunidade. E pais que se escolheram. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Você quer filhos comigo? Eu quero tudo com você. Uma família de verdade, uma vida de verdade. Não apenas o império e o perigo, mas todas as coisas normais e bonitas também. Victor a puxou para seu colo, segurando-a perto. O que você acha? Você está pronta para isso um dia? Um dia? Isabela concordou, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Quando o mundo estiver um pouco mais seguro, quando tivermos construído algo estável o suficiente para trazer crianças. Mas sim, Victor, um dia eu quero ter seus bebês e criá-los para serem fortes e gentis e tudo o que desejávamos ter sido. Eles serão magníficos, assim como a mãe deles. Victor a beijou ternamente. Eu te amo, Isabela Duca, minha esposa, minha parceira, meu mundo inteiro. Eu te amo também, meu impossível, complicado, perfeito marido. Isabela encostou a testa na dele. Obrigada por me tornar forte o suficiente para escolher esta vida, para escolher você, para nos escolher. Obrigada por me escolher apesar de tudo. Por ver além do monstro, o homem por baixo. Por me fazer acreditar que eu merecia redenção. Os braços de Victor apertaram-se em torno dela. Vamos construir algo bonito, Isabela. Eu te prometo isso. De toda essa escuridão, vamos criar algo que importe. E eles o fizeram. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Isabela sobre seu casamento com Victor Duca, ela nunca contava toda a verdade. Nunca mencionava a violência, o medo
ou a noite em que mataram um homem para sobreviver. Não falava sobre ter sido vendida para pagar dívidas ou sobre o império criminoso que seu marido controlava. Em vez disso, ela sorria e dizia que eles tiveram um começo em comum, mas encontraram o amor verdadeiro. Que ele a ensinara a ser forte e ela o ensinara a ser gentil. Que juntos eles construíram uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado sozinho. Porque essa era a verdade que importava. Não como eles começaram. Não o contrato ou a transação ou o perigo que quase os destruiu, mas o que eles escolheram se tornar juntos. Parceiros, iguais, sobreviventes que transformaram um arranjo de negócios no amor mais profundo que qualquer um deles já conheceu. E todas as noites, quando Victor a puxava para perto na cama e sussurrava que ela era seu mundo inteiro, Isabela sabia que fizera a escolha certa. Ao escolher o perigo em vez da segurança, ao escolher o complicado em vez do simples, ao escolher Victor Duca em vez da liberdade. Porque a liberdade, ela aprendera, não era sobre estar sozinha e segura. A verdadeira liberdade era escolher quem você apoiava, por quem você lutava, com quem você construía uma vida apesar das probabilidades impossíveis. E Isabela havia escolhido bem. Ela havia escolhido o amor. Ela havia escolhido a força. Ela havia escolhido a vida perigosa, bonita e complicada que vinha com ser a esposa de Victor Duca. E ela nunca se arrependeu disso por um único momento.